Alô? Oi, secretário, bom dia, tudo bem? Bom dia, tá bom, Jandu? Tudo bem, graças a Deus. Legal se falar comigo. A gente conversou aquele dia e a decisão não estava tomada, inclusive eu puxei até a matéria por isso, né? E agora nós já temos a decisão. Eu queria que você contasse então, secretário, que o senhor contasse, como é que foi, o que vocês levaram em conta no Vale do Paraíba para chegar até a questão da fase 2, né? O Vale foi incluído ali na cor laranja, do chamado fase 2, com um pouquinho mais de flexibilização. O que foi importante para chegar ali? Na verdade, a decisão ela foi tomada de forma muito objetiva, transparente, com critérios claros, na verdade, Xandu, e pactuados também com os prefeitos. Houveram algumas reuniões presenciais e virtuais com os 16 prefeitos das regiões administrativas, o prefeito Felício participou de todas elas, eu também participei, e depois nós tivemos reuniões também com os prefeitos das regiões, ou seja, uma ação de vários secretários que conversaram também com os prefeitos das regiões. Certo. Os critérios eles foram compartilhados com os prefeitos em 5 critérios que, somadas as ações, chegaram a uma conclusão de que nível, de que fase que o município ele se encontra. Então, o primeiro deles é o percentual de leitos por 100 mil habitantes, leitos de UTI Covid por 100 mil habitantes. Depois, a taxa de ocupação de leitos de UTI, você deve ter isso na apresentação, inclusive. Certo. O número de casos, a evolução do número de internações e também a evolução do número de óbitos. Ou seja, essa combinação dos 5 itens, ela possibilitou que o município uma região, nós dividimos por DRS. Certo. Então, cada região tem uma classificação, onde a gente tem, por exemplo, na Baixada, a classificação vermelha de alerta máximo, a gente tem algumas regiões na fase 2, algumas regiões na fase 3. E a região do Vale, se não me engano, está na fase 2. Fase 2. A laranja, é isso? Que é a laranja. Fase 2, que é a fase laranja, como uma parte boa do Estado, que permitiram 5 novas atividades, Isso. que são as atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, shoppings e também as concessionárias. Né? Isso. Então, o cenário hoje, secretário, a gente observando é de aumento dos casos. Aliás, isso é em quase todo o estado, né? O Vale, principalmente, tem aumento dos casos e tem queda do isolamento. Mesmo com esse cenário, vocês acharam pertinente colocar o Vale na fase 2 e não na fase 1? Mesmo com essa questão? Pois não. Na verdade, ele é um conjunto de números. A gente pode ter, em algum momento, um aumento do número de casos, mas se a gente tiver condição de taxa de ocupação de leitos de UTI, ou leitos de UTI por 100 mil habitantes, que suporte esse aumento de dados, a região pode continuar como laranja, como fase 2. Se por alguma razão tiver um aumento do número de casos, aumento do número de internações, diminuir a taxa de ocupação de leito, ou seja, se a gente tiver uma combinação de mais indicadores, essa fase 2 ele pode voltar para a fase 1, que é o alerta máximo, que é o vermelho. Certo. E pode ser o contrário também. Nós podemos ter um aumento de número de casos, uma estrutura da saúde que não está sobrecarregada, isso pode evoluir para uma fase 3, que é a fase amarela. Certo. E assim a gente espera. O que é mais importante, na verdade, Xandu, é que as pessoas compreendam que a quarentena continua. Houve uma flexibilização, uma retomada consciente, uma delegação de algumas ações aos próprios prefeitos, mas que a quarentena continua. Então é importante que as pessoas mantenham os seus cuidados. Nós criamos em conjunto com o setor produtivo vários protocolos específicos por setor, e as prefeituras podem ampliar esses protocolos, podem acatar esses protocolos. O prefeito Bruno acabou de dizer na coletiva, não sei se você acompanhou, o prefeito Bruno entendendo que os protocolos sanitários feitos com o Estado de São Paulo, com os setores das atividades liberadas, eles são positivos e que o prefeito recebe esses protocolos com a mesma validade. Então vai depender ainda do posicionamento de cada prefeito para ele validar ou não esses protocolos, ou se ele quer exigir, ou se ele acha que deve ter alguma coisa complementar a esses protocolos do Estado. Agora, o prefeito vai poder deixar o protocolo mais rigoroso. Menos rigoroso, vocês esperam que não, né? Não, a decisão não é nem nossa, é uma decisão judicial que já disse que os estados podem ser mais restritivos que a União e os municípios podem ser mais restritivos que o Estado, né? Mas não o contrário. Entendi. Agora, os protocolos todos nossos são recomendações.
Os prefeitos podem trabalhar com os protocolos como eles entenderem que deve. Os protocolos têm essa característica de recomendação e eles foram feitos em 4 mãos, junto com o próprio setor produtivo. Vou dar o exemplo, por exemplo, do shopping center. O protocolo do shopping center ele foi feito em conjunto com os lojistas de shopping e com os donos de shopping. Então não foi uma decisão só da vigilância sanitária, mas foi uma decisão conjunta, onde houve até uma autorregulamentação. E são protocolos muito bem elaborados, para que os prefeitos possam. Se eles entenderem que deve ter alterações, eles podem alterar, obviamente, tem a autonomia para isso, mas os protocolos são recomendações. Entendi. O senhor tocou num ponto muito importante, que a quarentena continua. Assim, a gente percebe, secretário, nas 2 últimas semanas, a sensação de que as pessoas estavam esgotando, a paciência estava se esgotando, muita gente indo para as ruas, né? E a sensação que a gente tem é que isso deve aumentar, porque, embora a quarentena continue, essa a retomada dá a impressão que ela acabou. Muita gente, na cabeça de algumas pessoas, a quarentena acabou, agora já pode voltar ao normal. Como é que vocês esperam que os prefeitos ajam, cada um localmente, para evitar essa debandada? Porque essa debandada pode ser muito perigosa, né? Os prefeitos têm a responsabilidade, têm consciência, obviamente, de tudo que está acontecendo, e nós esperamos que continue a população tendo o mesmo entendimento. Obviamente, ninguém está no momento feliz hoje. E o inimigo nosso não é a quarentena, não é o isolamento, o nosso inimigo é o vírus. Nós temos que manter os nossos cuidados sanitários, nossos cuidados de higienização, nossos cuidados de distanciamento. As pessoas estão com vontade de abraçar, de beijar, mas o momento agora é um momento de cautela ainda, aguardando que tudo passe, e para isso a gente precisa manter a coletividade no comportamento ainda de quarentena, para que a gente possa ter sim a evolução positiva desses dados, como você compartilhou e eu também falei para você, para que a gente possa evoluir de forma positiva nesse momento difícil. Secretário, como é que vai ser o governador falou que vai ter um acompanhamento a cada 7 dias, né? E a cada 15 dias uma revisão da fase em que a cidade ou a região está, né? Como é que vai ser esse acompanhamento? O senhor vai participar? Continua participando ligado à região metropolitana do Vale do Paraíba? Como é que vai ser? Na verdade, existe acompanhamento de todo o governo e ele é público, Xandu. Você também pode acompanhar e monitorar esses dados diariamente no jornal de vocês. Você pode compartilhar os dados aí da região dentro do nosso site do governo, e essas alterações elas podem acontecer. O fechamento ou até o aumento da restrição pode até acontecer antes dos 14 dias, se a gente perceber e constatar um aumento crítico desses dados de forma negativa. A abertura não, mas a restrição pode acontecer até em prazo menor do que 14 dias, se a evolução dos números assim determinar. Ou seja, a restrição maior pode acontecer a qualquer tempo, assim que acender a luz amarela aí de vocês, do Estado, pode acontecer, né, secretário? Se acender a luz amarela dos números da região, pode acontecer sim uma alteração. Nós não esperamos que aconteça isso, mas isso é uma possibilidade que pode acontecer. De uma maneira geral, secretário, como é que vocês estão trabalhando com relação a perspectiva de futuro? Eu vi ontem uma matéria na CNN, o repórter já dando algumas datas. Por exemplo, ele falou que ele apurou junto ao governo que em agosto poderia já começar a ver a volta das academias, que lá aquela parte vermelha, né, que está lá entre as atividades com maior risco. E em setembro já poderia ter a volta de alguns eventos com o público. Vocês estão realmente trabalhando com essa perspectiva de tempo, agosto, setembro, a partir de setembro começar um retorno a esse novo normal? Isso é especulação, Xandu. Não existe nenhum planejamento de data, até porque depende da evolução dos números, e a evolução dos números tem correlação direta com o comportamento da coletividade. Então, quem vai construir o futuro são os brasileiros que moram em São Paulo e os dados que vão fazer com que a gente tenha assim, a possibilidade de flexibilizar mais ou menos, sempre levando em consideração a saúde. Então, repito, o fato de dizer que vai abrir um determinado mês, determinada atividade, é especulação. Não existe nenhuma ação nesse sentido, porque o futuro será construído pelo comportamento da coletividade. Certo. Na parte econômica, vocês estão esperando uma retomada, ainda que pequena, do emprego?
essa reabertura de algumas atividades pode ter um reflexo. A gente acabou de receber os dados do CAGED bastante ruins, né? O Vale do Paraíba, por exemplo, secretário, perdeu 18 mil empregos desde janeiro até abril. Entre janeiro e abril, o saldo é negativo em 18 mil empregos. Como é que vocês estão esperando nessa questão? Acho que a frase mais importante aí, Xandu, é que o inimigo da economia não é a quarentena, o inimigo da economia não é o isolamento. O inimigo da economia é a pandemia. O inimigo da economia é o vírus. Então nós temos que buscar combater a propagação do vírus para que a recuperação econômica aconteça mais rápida. O governo tem trabalhado com isso, tem um mapeamento de todos os setores econômicos, a inter-relação entre vários setores e tem trabalhado nessa interlocução buscando encontrar caminhos para que a gente tenha menos impacto. Agora, o impacto vai acontecer, mas não vai acontecer no Vale, não vai acontecer no estado de São Paulo, está acontecendo no mundo, de maneira geral. Então, cabe a nós a gente buscar passar o mais rápido possível de tudo isso para que a gente consiga, sim, ter uma recuperação também mais rápida. O Estado está preparado, se precisar, fornecer leitos, aumentar estruturas hospitalares no Vale do Paraíba, por exemplo, secretário? Vocês estão com essa retaguarda pronta, se precisar? A quarentena foi muito interessante, muito positiva no sentido de preparar o Estado com a compra de insumos, de equipamentos, de ampliação de leitos de UTI. Existem, sim, ações importantes, e o prefeito tem feito essa gestão, inclusive, aqui, junto ao governo de São Paulo, para que a gente possa ter, sim. Ao mesmo tempo, existe essa possibilidade da gente ter ainda a diminuição, que é o que nós acreditamos, que a consciência das pessoas e a manutenção ainda do nível de isolamento melhor do que a gente tem. O nível de isolamento em São José ele é bastante baixo comparado a outras regiões do estado de São Paulo, mas a gente busca, assim, através da quarentena, equipar, e assim a gente fez, evitando, inclusive, que houvesse qualquer tipo de colapso na saúde do nosso estado de São Paulo, mesmo sendo o epicentro da pandemia. O Conselho Municipalista continua, o senhor continua dialogando com os prefeitos da região ou isso vai parar? Continua dialogando, a gente tem buscado ter um diálogo com os prefeitos todos, os secretários todos mobilizados, fazendo diálogo com todos os prefeitos da região. Eu tenho feito diálogo com a região de Sorocaba e de Itapeva, com os prefeitos, e participando do Conselho Municipalista, onde participam os 16 prefeitos da região administrativa, das regiões administrativas. Entendi. O senhor sabe que tem gente, tem insatisfeito para todo lado, né? Tem gente que queria, que defendia, achava que deveria continuar a quarentena, tem gente que acha que deveria ter flexibilizado antes. Como é que o senhor procura dialogar com prefeitos de toda a sorte, secretário? Que regra o senhor usa aí para atender os gregos e troianos? Nós não temos buscado atender, na verdade. O objetivo é o diálogo, a pactuação, a articulação, a abertura, a transparência. Essas são as palavras importantes, Xandu. E cada prefeito, obviamente, foi eleito e tem legitimidade para defender o que acredita. E é natural que assim faça. Cabe a nós, como Estado, ouvi-los, construir em conjunto e compartilhar também os critérios, as decisões, os parâmetros com a transparência, para que eles saibam, de forma, até, como eu disse, transparente, as decisões como são tomadas. Secretário, uma última pergunta. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para o cidadão do Vale do Paraíba. O que o senhor está esperando que ele faça, como ele age a partir de agora? É importante que todos entendam que a quarentena continua, é importante a manutenção do distanciamento social, da higienização, da sanitização, da utilização de máscaras, que é obrigatório em todo o estado de São Paulo, e que a gente possa ter, sim, a evolução positiva dos números para que a gente consiga sair o mais rápido possível desse momento difícil que não é do Vale, mas é do mundo todo. Ótimo, secretário. Muito obrigado pela entrevista novamente. Grande abraço, senhor. Bom trabalho. Um abraço, Xandu. Até mais.